A informação que acaba de chegar é que aumentou os rumores dentro do Palácio do Planalto de que Lula da Silva, sim, pode desistir da eleição de 2026, pode desistir da candidatura. E isso, gente, tá? Só confirma aquela notícia que a Vera Magalhães deu aqui na última semana, né, de que ela descobriu de interlocutores, pessoas próximas ao Lula, de que estava sendo, sim, ventilado ali dentro do governo Lula, de que existia, sim, a possibilidade dele desistir dessa candidatura, jogar a toalha, né, sair fora da eleição de 2026. E existe um plano, gente, tá? Para que tudo isso esteja... Qual é o plano? Qual é o plano B do Lula? Quais são os nomes que estão sendo preparados para serem lançados, para substituir o Lula? Até isso, a jornalista teve acesso. Eu vou trazer essa notícia explosiva que devastou a esquerda aqui nesse dia de hoje, gente, tá? Essa matéria da Thaís Oyama do jornal O Globo, gente, jogou uma cachoeira de água fria na esquerda e nesse dia de hoje estão completamente desesperados, devastados com essa notícia. Eu vou trazer ela completa para vocês. Tem também o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, gente, ele acabou de conceder uma entrevista aqui agora há poucos instantes, e durante essa entrevista ele soltou a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É uma matéria que eu vou trazer nos mínimos detalhes, que foi publicada aqui agora pelo portal de notícias UOL. Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, acabou de explodir uma bomba contra Alexandre de Moraes, e eu vim correndo porque é muito mais grave do que o que está sendo revelado aí pela imprensa, gente, tá? Vocês vão descobrir, vocês vão ficar sabendo de tudo, que eu vou trazer muito completo para vocês. E agora, gente, a equipe médica de Jair Messias Bolsonaro acabou de confirmar aqui uma notícia muito grave sobre o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? O que aconteceu aqui nas últimas 24 horas com o Bolsonaro, o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Os médicos do Bolsonaro soltou aqui uma bomba que preocupou muito a direita nesse dia de hoje. Eu vou trazer essa informação também completa nos mínimos detalhes para vocês, gente, tá? Além dessa, gente, tá? Outras várias informações, inclusive uma decisão. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar aqui uma decisão agora em Brasília que chocou o Congresso Nacional, gente, tá? Parlamentares da oposição, gente, estão assim no alvoroço agora com essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, e tem a ver com o PL da dosimetria. Vou trazer aqui essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que abalou a República, a política, agora neste exato momento. Tudo isso e muito mais vai estar aqui rapidinho. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, são preparados? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer aqui a partir de agora. Acabou de se pronunciar sobre essa questão é o candidato à presidência da República, o nosso futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ele acabou de se pronunciar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. Vejam só a fúria do Flávio Bolsonaro. Eu lamento que, mais uma vez, sempre ele, né, Alexandre de Moraes, eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. E aí, estranhamente, né, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força dizia, o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, eu não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, o ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar.
E é por isso, por causa desse excesso, eu enxergo nisso mais uma vez um excesso, é que a credibilidade do Poder Judiciário foi para lá tudo lixo. Senador, o senhor... A credibilidade do judiciário sendo jogada aí na lata do lixo, e é uma coisa que está acontecendo sempre, né, dentro do Congresso Nacional, dentro do judiciário, gente, tá? O que vocês acharam dessa frase aqui na camiseta do Flávio Bolsonaro? O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Eu acho que o Lula não deve ter gostado muito bem disso aqui não, né, gente, tá? Então tá aí, gente, tá? O que é que vocês acharam dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu, sinceramente, gente, tá claro que se tratando de Alexandre de Moraes, a gente pode esperar de tudo. Mas vocês viram que o próprio Flávio Bolsonaro lembrou aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Na época, o próprio Paulinho da Força, que era o relator desse PL da dosimetria, prometi, gente, ele falou isso várias vezes em várias entrevistas. Gente, esse texto que está aqui do PL da dosimetria está de acordo, foi autorizado pelo próprio STF, pelos ministros do STF. Então, futuramente, né, se entrarem com algum pleito, se pleitearem no STF, eles não vão fazer nada, porque eles estão a par de tudo que está acontecendo. Então, isso... Aí agora acontece uma coisa dessa. Por isso que às vezes eu perco a fé na humanidade. A gente não pode confiar em ninguém mais, gente. A gente não pode confiar em nada, em ninguém. Gente, eu vou confessar, eu tô chocada com o poder que tem o ministro Alexandre de Moraes. Assim, ó, numa canetada, uma caneta, pá, derrubou tudo que o Congresso Nacional fez sobre o PL da dosimetria. Tudo, gente, tá? Meses e meses de articulação e de conversa e reunião. E vem aqui, ó, isso aqui nesse texto tem que ser modificado. Aí, autoridades, olha, vê isso aqui se tá ok. Não, isso aqui não tá ok. Muda isso aqui porque eu não vou aceitar isso aqui. Aí volta pra mesa de novo e conversa. Não, mas isso aqui não pode ser do jeito que ele quer. Vamos ter um meio termo, meio lá, meio cá. Gente, isso aqui foram meses de trabalho, de articulação. Pra chegar assim, ó, coisa de 1 minuto, 30 segundos. Pega uma caneta, assina, derrubou tudo. É impressionante, gente, tá? E nada acontece. E aí, vai ter reação do Congresso Nacional? Segundo aqui a matéria do Jornal Globo, vai ter reação do Congresso Nacional. E agora, a oposição está partindo para cima com tudo para que os projetos, né, da fim, eles querem colocar um fim nesse negócio nesse negócio de decisão monocrática. Numa canetada, o ministro vai lá e pá, derruba tudo que o Congresso faz. Então agora eles vão partir para cima para aprovar esses projetos em que acaba com a decisão monocrática de ministros do STF. Inclusive, quando a Carol de Tone estava lá na CCJ, foi aprovado durante a presidência dela na CCJ. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Caio Coppola, mais uma vez, cirúrgico, gente, tá? Destruiu Lula da Silva e revelou, tá, o que a esquerda tá tentando esconder. O fiasco do Lula na Casa Branca e o sorriso de bilhões de Trump, gente, tá? O que a esquerda tá ventilando aí, que foi um sucesso no encontro, né? Que foi química, que foi namoro à primeira vista, que foi um must, que foi tudo de bom, que foi maravilhoso, mas será mesmo que esse encontro do Lula com o Trump foi tão bom assim? Parece que não. E o Caio Coppola fez questão de esfregar na cara da esquerda o fiasco que foi esse encontro do Lula com o Trump. Vocês vão entender, gente. É Caio Coppola. Vejam só. Essa semana, Lula da Silva, nosso ex-presidente em exercício, viajou aos Estados Unidos para sua aguardada reunião com Donald Trump com uma intenção muito clara. Por que não fazer para as coisas dar certa? É isso que eu quero, fazer as coisas darem certa. Mas será que a coisa deu certo? Aqui estão 5 pontos para você entender o que aconteceu e o que não aconteceu na Casa Branca. Número 1.
Lula amarelou de novo. O petista fez questão que toda a reunião fosse a portas fechadas, e a tradicional coletiva de imprensa no Salão Oval com Trump foi cancelada de última hora, a pedido do Brasil. A diplomacia tupiniquim estava apavorada com a possibilidade de um constrangimento público se os dois líderes ficassem frente a frente e oferecessem versões contraditórias sobre o que foi realmente discutido e decidido. Ao invés disso, o governo petista controlou a narrativa e fez uma coletiva de imprensa depois do encontro na Embaixada Brasileira, com lista pré-aprovada de jornalistas, ordem pré-determinada de perguntas e sem direito à réplica. Um ambiente controlado e amistoso, com torcida a favor e sem contestação, para Lula poder contornar as perguntas difíceis e tergiversar à vontade. A última pergunta e a gente vai encerrar. Tudo bem, presidente? Eu pensei que tinha acabado com a Globo News. Pois é, não, mas a gente fez os sorteios. Não, peraí. Você sorteou sem me consultar? Sem consultar o senhor, presidente, sem consultar o senhor. Número 2, já é um padrão. Lula da Silva fala grosso pelo mundo, mas fala fino perto de Donald Trump. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Pode ter certeza. Quando Trump sai dando risada e enaltecendo um adversário político e ideológico, é porque a sua agenda e os interesses americanos estão avançando. É muita ingenuidade levar essa bajulação a sério, porque esse é um padrão de negociação do Trump. É a mesma estratégia que ele já usou com outros líderes da esquerda mundial, como o ditador comunista norte-coreano Kim Jong-un, que segundo Trump, assim como Lula, também é, aspas, um homem muito inteligente, de uma grande nação, com quem Trump se dá muito bem. O americano sabe envaidecer líderes autoritários, socialistas e populistas, e pelo visto, deu certo mais uma vez. Olha o sorriso de quem meteu a mão nas nossas terras raras. É ou não é um sorriso de bilhões? Número 4. Enquanto 12 países da América Latina, incluindo Argentina, Chile e Paraguai, somam esforços com os Estados Unidos para o combate às facções do narcotráfico, classificando esses grupos como terroristas, Lula e o PT insistem em tratar criminosos como vítimas da sociedade e levam essa visão distorcida da realidade para todo mundo. Para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, sabe, de ter um mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. Algumas breves considerações sobre essa fala absurda do Lula, culpando a pobreza e o sistema econômico pelo tráfico internacional de drogas. Em primeiro lugar, o Brasil nem planta a coca, ou seja, Lula não está defendendo o interesse nacional. Lula está usando esse palanque para fazer uma defesa ideológica, especialmente em benefício da Colômbia, cujo presidente, Gustavo Petro, aliado do PT, quer a legalização da coca e se refere a traficantes como trabalhadores do tráfico. Outra coisa, o traficante não se torna bandido por falta de oportunidade ou necessidade de sobrevivência, mas por incentivo econômico. O crime paga melhor do que o trabalho honesto. É o mesmo motivo que leva tantos políticos para o caminho da corrupção. E quando você associa retorno financeiro maior com falha de caráter e a certeza da impunidade, você tem uma explosão de criminalidade. Lula sabe disso, mas a esquerda insiste na narrativa do bandido como vítima da sociedade. 5. Mais importante sobre esse encontro é o que não foi comunicado. Foram 3 horas de conversa, nada de anúncio conjunto e nenhum avanço palpável, além da promessa de novas reuniões. É exatamente o mesmo enredo do primeiro encontro entre Lula e Trump na Malásia. Reunião fechada, Trump saindo satisfeito e elogiando Lula e, aparentemente, nenhum avanço concreto. Com 2 exceções: a suspensão parcial do tarifaço em produtos que os americanos não produzem em quantidade e a retirada das sanções Magnitsky contra o companheiro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Desde então, nunca foi esclarecido o que o Brasil ofereceu em troca desse alívio comercial e diplomático. Terras raras, minerais críticos, eleições equilibradas? Não se sabe. E depois desse segundo encontro cara a cara com o Trump, a pergunta persiste: o que Lula ofereceu ao negociador mais implacável do mundo? E por que isso não pode ser revelado ao público? O que será, hein, gente? Tá? O que será que o Lula ofereceu para Donald Trump? E aí, gente, vocês arriscam algum palpite? Coloca aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Antes de trazer aqui o restante das informações, acabou de sair aqui uma atualização sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que tem deixado aliados do Bolsonaro preocupados, tá? É um clima de tensão na direita nesse dia de hoje com essa informação. Bolsonaro tem soluços e crise de pressão há 48 horas, dizem médicos ao STF, gente, tá? O ex-presidente Bolsonaro apresentou quadros de soluços intensos e prolongados, além de problemas de pressão nas últimas 48 horas, o que levou ao ajuste de sua terapia e aumento das medicações. Segundo o relatório enviado ao STF nesta sexta-feira, 8,
O ex-presidente, até o momento, teve resposta parcial ao tratamento aplicado, conforme informaram os médicos responsáveis pelo seu quadro clínico. Em março, Bolsonaro passou 2 semanas internado em Brasília para tratar de uma pneumonia ocasionada pelos episódios de soluços. Logo em seguida, pouco tempo depois, a Michelle Bolsonaro disse que ele ficou ali alguns dias sem soluços, estava meio que recuperando e agora voltou a ter soluços novamente. E a pressão, gente, tá? E crise de pressão há 48 horas, ou seja, há 2 dias, gente, tá? E tem uma ala da direita, da oposição, que tá bastante preocupada com essas últimas informações aí divulgadas com relação ao quadro de saúde do Bolsonaro, gente, tá? O clima tá tenso. Vamos lá para as próximas informações. E agora, gente, vamos falar aqui sobre a matéria da Thaís Oyama, gente. A colunista Thaís Oyama publicou uma matéria que deixou a esquerda devastada nesse dia de hoje, sobre uma possibilidade, ou seja, cresce os rumores de que Lula possa realmente desistir da candidatura, desistir da eleição de 2026. A Thaís Oyama teve acesso a várias informações sobre essa questão de uma possível desistência do Lula. Ela descobriu também o plano B do Lula. Quais são os substitutos? Segundo a Thaís Oyama, está sendo ventilado 3 nomes para substituir o Lula. Ele desistiu, tem 3 nomes, 2 substitutos. Eu vou trazer aqui um vídeo do Red Pill, trazendo aqui com riqueza de detalhes esta informação sobre uma possível desistência do Lula. Ou seja, cresce os rumores nos bastidores do Palácio do Planalto de que Lula pode sim desistir dessa eleição, jogar a toalha, desistir da candidatura. E os 3 nomes que pode substituir o Lula já está sendo considerado como plano B. O PT já pensa no plano B para substituir o Lula nesta eleição de 2026. O Red Pill vai trazer aqui com riqueza de detalhes, tá? O que está acontecendo, por que o Lula está pensando em desistir, e logo em seguida eu trago outra bomba para você com relação a essa questão. Vejam só. Mais uma matéria saindo na velha mídia sobre a possibilidade de Lula não disputar as eleições desse ano. O cenário político para 2026 começa a ficar cada vez mais complicado para Lula e para o PT. Durante muito tempo, parecia impensável discutir qualquer possibilidade de plano B dentro do partido. Lula sempre foi tratado como candidato natural, praticamente insubstituível. Mas eu acho que essa certeza absoluta não existe mais. Até mesmo a velha mídia já discute isso abertamente. Hoje no Globo, a Thaís Oyama comentou justamente isso, que existe sim um plano B já em curso para a substituição de Lula. Nos últimos meses, começaram a surgir informações indicando que setores do PT e até aliados do governo já discutem alternativas caso Lula decida não disputar ou perceba um risco muito alto de derrota. E isso, na minha opinião, é extremamente simbólico. O PT começar a falar em sucessão antes mesmo do início oficial da campanha é porque existe preocupação real dentro da própria base petista. Claro que, publicamente, o discurso continua sendo de unidade total. Lideranças petistas insistem que não existe plano B e que Lula continua sendo o nome mais forte da esquerda. Mas, obviamente, que existe uma diferença enorme entre o discurso oficial e o que realmente está sendo debatido nos bastidores. O próprio Lula já deu declarações contraditórias nos últimos meses. Em alguns momentos, afirmou que pretende disputar normalmente. Em outros, disse que ainda não tomou uma decisão definitiva. E houve até ocasiões em que admitiu existir plano B, C e D dentro do campo governista. Isso mostra que o PT começa lentamente a enfrentar um problema que evitou durante décadas: a falta de renovação de liderança nacional e um sucessor competitivo para Lula. O partido construiu toda a sua força política em torno da figura de Lula e agora percebe que não existe hoje nenhum nome com o mesmo peso eleitoral e capacidade de mobilização popular. Nomes como Fernando Haddad, Camilo Santana e até Geraldo Alckmin aparecem sendo testados nos bastidores, mas nenhum deles consegue empolgar verdadeiramente a militância ou transmitir segurança eleitoral. Eu também acho que existe um fator psicológico importante nessa discussão. Lula talvez não queira correr o risco de encerrar a sua trajetória política com a derrota eleitoral.
e dentro do PT, existe um medo crescente de que o desgaste econômico, a queda de popularidade e o aumento da rejeição acabem transformando 2026 em uma eleição muito mais difícil do que parecia há alguns meses. Eu vejo esse debate sobre Plano B como um dos maiores sinais de fragilidade política já enfrentados pelo PT desde a sua criação. Porque pela primeira vez, até aliados históricos começam a admitir reservadamente aquilo que antes era proibido dizer em voz alta. O lulismo está entrando em sua fase final. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. É, o lulismo, né, gente? O Lula, né? O PT, a esquerda, está entrando aí na sua fase final e da pior maneira possível, da forma mais humilhante e degradante possível, né, gente? Lula sendo enxotado, descartado, alijado da política brasileira, como a opala velha, né? Como diz o Flávio Bolsonaro, até lembrei daquela frase, como a opala velha. O negócio agora é renovar tudo, né, gente, tá? É isso aí, gente. O que vocês acharam aqui? Inclusive, para lisura da informação, tá aqui. Essa aqui é a matéria da Thaís Oyama, que inclusive eu tinha prometido no vídeo anterior, não coube, mas tá aqui, gente. Promessa é dívida, ó. Tá aqui a Thaís Oyama, do jornal O Globo, que trouxe esse editorial bombástico sobre possibilidade do Lula de desistir da campanha, né? Já tem-se o plano B, seria o quê? Camilo Santana, Geraldo Alckmin, Haddad. Inclusive, gente, eu já ouvi até o nome de Simone Tebet. Até o nome da Simone Tebet já foi ventilado aí como uma possível substituta do Lula, mas, gente, pensem cá aqui, ó. Vamos pensar aqui. Simone Tebet, lá atrás, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Vocês acham que o Lula iria colocar a Simone Tebet para concorrer à presidência pelo PT, pela esquerda, para substituir o Lula? A mesma Simone Tebet que votou para tirar a Dilma da presidência da República, a Simone Tebet, que hoje faz parte do governo Lula. Vocês veem tanto que a política é um esgoto, né? É um esgoto. Simone Tebet, lá atrás, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Votou para tirar a Dilma da presidência. Hoje está lá dentro do governo Lula. É uma das ministras do Lula. Trabalha com o Lula. E tá saindo aí rumores de que a própria Simone Tebet está sendo considerada um plano B do Lula de concorrer à presidência. Gente, às vezes sai cada asneira na imprensa. Existe alguma chance, gente, do Lula colocar Simone Tebet para concorrer à presidência para a esquerda, pela esquerda, para substituir o Lula? Então, gente, eu vou falar para vocês, tem uns jornalistas que eu fico pensando assim, é falta de estudo mesmo, é só dar um Google ali, ó, vida pregressa de Simone Tebet. Primeira coisa que ele vai ver é que ela votou pelo impeachment da Dilma. Tem possibilidade do Lula colocar Simone Tebet para concorrer à presidência? Só na cabeça de alguns jornalistas desinformados mesmo, né? Gente do céu, tem mais. Eu separei aqui, gente, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro soltou uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu tô de queixo caído. Mas também teve o Flávio Bolsonaro, que fez uma declaração que deixou o Lula furioso, gente, tá? Eu tive a informação de bastidor que o Lula tá furioso com essa fala aqui do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse o seguinte: pai do Lulinha. O Flávio Bolsonaro vai bater nessa tecla. Vai bater nessa tecla para desgastar o nome do Lula. E o Lula não tá gostando disso aqui, gente, tá? Flávio grava vídeo, né, após a operação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira e vincula o caso Masser ao PT. Além de vincular o caso Masser ao PT, né, gente, tá? Lula, por exemplo, recebeu o Vorcar em reunião secreta, fora da agenda, lá dentro do Congresso Nacional, né? A imprensa descobriu e revelou para o Brasil inteiro, porque se não fosse a imprensa, ninguém ia ficar sabendo. E agora o Flávio Bolsonaro vai bater nessa tecla. Pai do Lulinha, não vai nem falar o nome do Lula mais, o pai do Lulinha, que está aí atolado nesse escândalo de corrupção, da roubalheira, né, dos velhinhos do INSS. O Flávio Bolsonaro definitivamente não está para brincadeira, gente, tá? E conseguiu atiçar a fúria do Lula com apenas uma frase: pai do Lulinha. Quer deixar o Lula furioso? Chega do lado dele e diz: pai do Lulinha. Deixa o homem pistola, gente, tá?
E o Flávio Bolsonaro também soltou uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E eu tô de queixo caído que ele teve coragem de revelar isso pro Brasil inteiro, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Congresso Nacional. No vídeo anterior, eu tinha trazido para vocês a informação de que a esquerda, né, partidos de esquerda, o PSOL, entrou com uma ação no STF para derrubar a derrubada do veto do Lula, né, do PL da dosimetria. Aconteceu o sorteio, né? Eles acionaram o STF, a esquerda, né, partido de esquerda, o PSOL, acionou o STF, né, para o STF salvar o Lula na questão do dosimetria. Em meias palavras, é mais ou menos isso que significa. Aí, lógico que acontece o sorteio. Caiu nas mãos de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Por coincidência, né, essa ação caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Aí, o Moraes acabou de tomar essa decisão que chocou Brasília agora. A gente tá um alvoroço, tá uma treta feia, né? A base do governo Lula tá comemorando, a oposição tá sem acreditar e parece que a oposição já está preparando aqui a reação. E é uma reação forte contra Alexandre de Moraes com essa decisão. Vocês vão entender. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes a partir dessas matérias que eu vou trazer aqui na tela para vocês. Primeiro, acompanhe a decisão que acabou de ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten perdeu a paciência, explodiu uma bomba e logo em seguida eu vou trazer mais para vocês. Vejam só. E aí, pessoal? Alexandre de Moraes acaba de suspender a aplicação da lei da dosimetria. Congresso Nacional, pra quê? Pra quê? Uma lei que foi aprovada por ampla maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado. Uma lei que foi vetada pelo Lula. E o veto derrubado por ambas casas também com ampla maioria. O presidente Lula silenciou, ou seja, preferiu não promulgar a lei, mostrando mais uma vez como ele quer essa polarização constante, ele quer o conflito, ele quer a revanche, ele quer a vingança, não aceita a democracia, afinal de contas foi aprovado na Câmara e no Senado. E o Davi Alcolumbre, diante do silêncio do Lula, assinou, promulgou a lei. Agora Alexandre de Moraes, com a caneta dele, sozinho, depois de termos quase 600 parlamentares aprovando uma lei e derrubando o veto do presidente, sozinho suspende a eficácia da lei. Passou da hora. A PEC 8, que eu relatei na Comissão de Constituição e Justiça, precisa ser pautada, Hugo Mota. Fim das decisões monocráticas. Vale para a dosimetria e tem que valer para outras decisões monocráticas já tomadas. Aliás, tem que suspender imediatamente todas as decisões monocráticas com aprovação de uma proposta de emenda à Constituição como essa que está em tramitação já há anos no Congresso Nacional. Sério, para que Congresso Nacional? Eu sou deputado federal, mas sinceramente o poder do meu voto e de mais de 300 deputados e de mais de 50 senadores não vale nada. Eu estou falando só do quórum da aprovação, porque somos 513 deputados federais e 81 senadores. E vai lá o Alexandre de Moraes, o ministro cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com um banqueiro corrupto. Ele vai lá e suspende a dosimetria. Acabou de sair essa notícia, para quem está entrando agora e não está sabendo o que está acontecendo. Alexandre de Moraes, numa canetada, suspendeu sozinho a aplicação da lei da dosimetria e disse que ela precisa ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal como um todo, pelo plenário, para que ela entre em vigor. Olha, é surreal, é indignante, e eu digo 3 coisas que precisam ser feitas. 1. Hugo Mota pautar a PEC 8, que acaba com as decisões monocráticas. 2.
aprovar a lei da anistia, porque pelo que a gente está vendo, a dosimetria estão dizendo que tem interpretação para cá e para lá. Anistia não teria problema nenhum. Anistia, ponto. Como várias vezes o Congresso Nacional já fez no passado, e é prerrogativa do Congresso Nacional fazer anistia. E finalmente, 3, impeachment do Alexandre de Moraes. E aí é com Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, urgente, impeachment. Impeachment. Alexandre de Moraes extrapola tudo. A gente já está vendo tudo o que está acontecendo. E agora ainda por cima Banco Master. CPI do Banco Master vai ter que sair. Enfim, fica aqui esse desabafo em primeiro lugar, mas mais do que isso. Acabei de falar com o líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto. Vamos para ação e para pressão para que aconteçam essas 3 coisas. Fim das decisões monocráticas. Anistia pautada de verdade na Câmara dos Deputados, já que a dosimetria aí está gerando discussão. Uma coisa que prometeram que não haveria. Paulinho da Força disse que estava tranquilo, que no dia seguinte, porque ele tinha os contatos dele lá no Supremo, todos estariam soltos. Pois é, olha o que Alexandre de Moraes fez. E finalmente impeachment. Impeachment de Alexandre de Moraes. E depois, obviamente, investigação, punição, tudo o que ele merece, de acordo com a lei, por todas as ilegalidades, abusos de autoridades, inconstitucionalidades que ele e outros colegas seus cometeram. Beleza, pessoal? Uma notícia absurda, e vamos trabalhar na frente em que podemos trabalhar dentro da nossa trincheira no Congresso Nacional, aquilo que nos sobra ainda de imunidade parlamentar e de trabalho para buscar reverter essa decisão. Mais uma absurda e inconstitucional do Alexandre de Moraes. Gente, nitidamente um sentimento de revolta, né? Tá estampado aqui no rosto do deputado federal Marcel Van Hatten, gente, tá? E não é só o Marcel Van Hatten. Eu vi aqui agora vários vídeos de vários parlamentares da oposição revoltados com esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente estava confiando na palavra do Paulinho da Força, mas também, gente, como é que confia em palavra de Paulinho da Força? Porque o Paulinho da Força prometeu na época, né, que estava sendo votado lá no Senado Federal, de que o que estava sendo acordado ali, né, inclusive tinha o aval do ministro Alexandre de Moraes, que não iriam ter problema após a aprovação, né, não iriam ter problemas no STF, que o STF não iria se impor aquele texto que estava sendo aprovado ali, que inclusive aquele texto que foi aprovado, né, no Senado Federal, finalizando a votação, estava de acordo com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então até eu vou confessar para vocês que eu fui pega de surpresa dessa vez, porque a notícia que tomou conta das manchetes naquela época, né, da votação do PL da dosimetria, que tudo que estava ali naquele texto foi acordado com o STF, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes vir aqui e tomar uma decisão como essa. Gente, essa decisão do Moraes gerou uma revolta tão grande na oposição que já estão preparando aqui a reação. Inclusive, o Flávio Bolsonaro, o candidato à presidência Flávio Bolsonaro, acabou de se pronunciar sobre essa decisão bombástica do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de trazer aqui essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa eu trazer aqui só para lisura da informação, para vocês verem que realmente a notícia saiu aqui, foi confirmada agora há poucos instantes, tá? Após Moraes suspender a aplicação da lei da dosimetria, ou seja, ele suspendeu a aplicação da lei da dosimetria, a oposição fala em possível reação no Congresso, enquanto governistas comemoram. A ala do Lula tá comemorando, né, gente, tá? E a oposição está prometendo aqui uma forte reação contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes.